Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na TIDE e hoje a gente vai de análise individual. A gente vai falar sobre o quarterback do América Locomotiva, Abraão Coelho. Então, a gente vai ver alguns lances, né, que eu selecionei da grande final e a gente vai fazer uma análise, né, bem breve sobre o desempenho dele na partida. Então, a gente vai ver o snap sendo dado, o blitzer vai para a pressão para cima dele, né, ele começa fazendo, se a gente analisar aqui, ele começa fazendo uma movimentação para a esquerda, porém ele solta o passe lá na direita, né? Praticamente não sai de arm para essa slant que estava entrando. Então, um passe bem preciso, né? Garantindo esse avanço para a equipe do América. Aqui nesse segundo lance, a gente vai ver uma das principais características do Abraão, né? Então, a calma que ele tem, né? Principalmente assim que ele recebe o snap. Então ele faz uma leitura muito boa, né, dos seus recebedores e principalmente ele tem calma de saber encaixar conectar esse passe, né, no momento exato e principalmente, né, na, na melhor das opções. Então aqui a gente vê o blitzer vindo para cima dele, não sendo um fator, né, então ele praticamente não se move, né, quanto a relação do blitzer a ele, né? E ele consegue conectar esse passe no snapper, né? Então, uma belíssima bola, ele conecta esse passe na flat, garantindo mais um grande avanço para a equipe do América. Aqui nesse terceiro lance a gente vai ver uma excelente jogada, né? Então, a gente vai ver o Abraão recebendo esse snap, ele fazendo um pump fake, né, para o centro do campo e soltando o braço em profundidade, né? Conectando esse passe com o snapper da equipe do América Locomotiva, né? E assim conseguindo, né, anotar o segundo touchdown da equipe na partida, né? Então a gente vai ver que ele faz um rápido pump fake para cima do blitzer, né? Principalmente utilizando esse first step, né? Então ele posiciona o pé, né? Cravando o pé no chão e aí ele solta o braço em profundidade no fundo do campo. Então, excelente conexão e um belíssimo touchdown para a equipe do América Locomotiva. Aqui a gente vai ver a saída de pressão que o Abraão consegue executar, né? A gente vê o snap sendo dado. Ele começa com um pequeno bootleg para a direita, né? Então o blitzer vem de forma diagonal para cima dele, ele procura nas rotas de profundidade e aqui ele tem uma excelente saída de quadril, né? No tackle, na tentativa de tackle por parte do blitzer, né? Então ele faz esse carioca, né? Ele consegue sair, tirar o quadril, né? Para cima do blitzer. Ele se recompõe sem cruzar a linha de scrimmage e aí conecta esse passe, né? Nessa rota crosser cruzando o centro da endzone. Aqui a gente vai ver uma tentativa de shot play, né? Então o snap é dado, a gente vê o Abraão fazendo drop back, uns 2 ou 3 passos, ele cravando o pé no chão, né? Novamente, aquilo que a gente falou sobre o blitzer, né? Então, o blitzer acaba não sendo um fator para ele, né? O Abraão sabe jogar muito bem quanto a essas pressões, né? Dos blitzers. E aí ele conecta, né? Um passe em profundidade lá na endzone com o seu recebedor e assim anotando mais um touchdown para a equipe do América Locomotivo. Aqui temos o Abraão saindo em under center, né? Numa jogada no conceito de quick game. Ele vai receber o snap, ele fica, então novamente aquilo que a gente falou anteriormente, né? Ele nem olha o blitzer, na verdade, né? Então ele está sempre escaneando as rotas no fundo do campo e ele solta o braço, né? No check down baixo, no seu snapper, né? Então ele conecta esse passe com o snapper no check down baixo e ali consegue, né, um avanço bom para a equipe do América. Mas é bem legal a gente ver, né, a capacidade dele não se preocupar com o blitzer, né, e simplesmente só ficar escaneando as rotas no campo e quando precisa solta o braço mesmo, né, nessas rotas de check down baixo por parte do América.
que a gente vai ter uma jogada com o segundo passador abrindo pela equipe do América, né? A gente vai ver o Abraão saindo num bootleg, um bootleg mais cadenciado, eu diria, né? Então trazendo o blitzer para cima dele e aí deixando em dúvida o outro defensor, né? Da equipe do Lobos, se ele abre para o segundo passador ou não, né? Então saber cadenciar, né, a sua movimentação também é muito importante quando a gente joga com dois passadores, né? E a gente vê o Abraão fazendo isso, né? Então o snapper abre como segundo passador, a gente vê o Abraão fazendo esse bootleg, né? Fazendo bem cadenciado, atraindo o blitzer para cima dele, até deixando em dúvida, né, o outro defensor se ele vai abrir a bola para o segundo QB ou não. E aí ele consegue conectar esse passe numa janela absurda, né, entre dois defensores. Então, uma excelente jogada por parte do Abraão, né? Então ele soube cadenciar esse bootleg, atrair o blitzer, né? Deixar o outro defensor em dúvidas. E uma coisa que provavelmente ele deve ter percebido no jogo, né? Que a defesa do Lobos acabava, né? Após o primeiro drop, eles acabavam lendo o quarterback, né? Então, para jogar contra uma defesa que está te lendo, né? Como uma segunda função, fica muito mais difícil de achar essas janelas, né? Porém, ele consegue conectar esse passe, né? Numa janela minúscula entre dois defensores e marcar, né? Mais uma vez para a equipe do América Locomotivo. Aqui nesse lance a gente vai ter o Abraão novamente, né? Saindo da pressão do blitzer. Então a gente vê, né? Essas características bem marcantes do Abraão, né? Então essa calma e tranquilidade que ele tem quando ele recebe a pressão do blitzer e também a facilidade que ele tem de sair com o quadril, né? Quando ele vai ser tacleado. Então, novamente, a gente vê ele fazendo essa finta para cima do blitzer, né? Então, conseguindo tirar o quadril, deixando o blitzer para trás, posicionando novamente seu corpo e aí procurando, né, o seu alvo em profundidade. E ele solta o braço, tentando conquistar o first down, porém, né, o defensor, uma belíssima jogada, consegue tipar esse passe, né? Mas fica aqui, né, a nossa análise, principalmente pela saída de flag, né? Que foi um excelente lance, né, por parte do Abraão. E o nosso último lance, né, de análise é uma excelente corrida, né, do Abraão. Então a gente vê ele saindo do padrão durante essa partida, né? E conseguindo conectar uma excelente corrida. Então a gente vê ele jogando como alinhado como recebedor aqui, né? Ele recebe esse handoff por parte do outro quarterback. Ele começa a sua corrida, né? Então aqui o América já estava administrando muito bem o relógio, né? Então o Abraão sabe fazer muito bem, né? Principalmente com toda a sua experiência. Ele quebra os dois primeiros tackles, né? Então numa excelente finta, aquilo que a gente estava falando antes. Ele tem um excelente domínio do quadril, né? Então ele consegue fintar muito bem seus adversários, por mais que ele seja um quarterback alto, né? Ele finta os dois adversários, finta o terceiro, né? Consegue um grande avanço ali para praticamente umas 15 jardas. E aí depois ele acaba sendo tacleado, né? Finalmente próximo à linha do first down, né? Então ele percorre praticamente, né, umas 20 jardas ali nessa corrida. Então ele quebra 3 tackles, uma excelente jogada e acaba sendo tacleado antes do first down, porém, né, o América já estava administrando o relógio e aí conquista, né, o título mineiro. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa breve análise individual do Abraão Coelho, né, quarterback da América Locomotiva. E em breve a gente volta com muito mais análises e conteúdo para vocês. Valeu!